eu conheci o samba rock, ali eu conheci Earth, Wind and Fire, eu conheci toda a black music, todas essas coisas que você possa imaginar, eu comecei a curtir ali. Eu achava ruim, algumas coisas dos arranjos eu não curtia muito. Raça Negra chegou, e o Raça Negra já chegou com o pé na porta. Esse mesmo Canto da Razão do Arte Popular, quando eu ouvi a primeira vez, quem me mostrou foi o Claudinho Luiz, que era o programador musical e responsável pela promoção lá da Transcontinental. Quando já entrou aquele cavaco, aquela palhetada do Leandro, eu falei, mano, o que é isso, né? Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui no nosso KingCast, a nossa convidada especial. Essa é especial porque a gente vai falar, sabe o quê? De rádio, de música e de quê? Pagode, de pagode, samba. de samba. Ó, vou falar uma coisa pra você. Quando eu corri atrás pra trazer essa pessoa, a Patrícia Liberato, eu lembrei da minha época de galeria que eu vendia aqueles CDzinhos piratinhas de samba ali, aquelas coletâneas. Sei. Onde as pessoas escutavam na rádio e ia atrás dessas canções ali na galeria. Com vocês, Patrícia Liberato, se apresente. Obrigada, Taki, obrigada mesmo, viu, gente? Ó, tô aqui, tô mó feliz de estar aqui. Enfim, sou a Patrícia Liberato, comunicadora de rádio há 40 longos anos. Comecei com 14 para 15 anos. E tô aqui, fiquei 25 anos na Transcontinental. Comecei no interior, em Itapeva e Itararé, 2 cidades pequenas, onde eu fazia pop rock. Aí vim para São Paulo, fiz Rádio Líder, foi onde eu comecei a trabalhar com pagode. E da Rádio Líder fui chamada para Transcontinental, fiquei 25 anos lá com o sucesso que a rádio sempre fez e projetou a minha carreira pra caramba. Lançamos todo mundo dos anos 90 para frente e fizemos um baita de um trabalho. Sou muito orgulhosa de ter passado por lá, ter tido essa oportunidade, agradeço o Cid Luiz Jardim sempre. Aí saí de lá, aí recebi convites para ir para a Rádio Disney, 3 vezes, aceitei na 3ª. Antes disso, fui chamada para a Band, que era a rádio que eu ouvia as equipes nos anos 80, minha adolescência. Então, meu sonho era ir para a Band, fiquei 3 anos lá. E, enfim, saí da Band, fui para a Rádio Disney. Aí depois saí agora da Rádio Disney, achei que ia me aposentar, como eu estava te falando. E aí me chamaram para Nova Brasil FM para fazer o Samba Nova, que é um baita de um programa que completa 10 anos. E eu estreiei agora em janeiro. Patrícia, você falando sobre o anos 90, né? Como o anos 90 foi marcante na vida de várias pessoas, Nossa Senhora. Nessa época você já tinha seu programa ali na Transcontinental? Isso. E naquela época, quem que foi o grupo assim que você pegou aquele disco? Era disco, não é, nessa época, no né? começo era disco. Quem que foi assim a pessoa marcante no seu programa e na sua vida que você, até hoje, quando toca, as pessoas vão lembrar e falar assim... Eu lembro de uma moça que trabalhava na rádio Transcontinental e ela tocava essa música. Olha, eu não sei uma música específica, mas eu lembro que a gente lançou tanta gente lá, e eu tava nessa época. Por exemplo, o primeiro disco do Arte Popular, que tinha o Canto da Razão, aquele foi um disco épico, assim, com todo o talento de todos os meninos do Arte Popular. Inclusive, às vezes outro dia eu tava no trânsito e fui postando o que eu tava ouvindo, a minha playlist. E aí fui postando e lembrei de uma que eu gosto daquele disco que chama O Beco, que é uma música que tem uns metais no começo, tá? Uma pegada meio de jazz, assim, um negócio bem cara de arte popular, assim. É uma música que é do Pezinho, que era do Refla, tal, enfim, que é produtor. Então, arte popular é uma. Revelação também, várias músicas do Revelação, quando começou a tocar lá na Transcontinental também. Uma que a gente lançou mesmo, foi o primeiro lugar a tocar e foi na Transcontinental, que se chama Amor do Sol Pra Contrariar, Alexandre Pires com o bigodinho e o cabelinho lá de macarrãozinho e tal, com 17 anos. Essa aí eu até... Tem um documentário da Globoplay, da Globo, que tá já atrasado para lançar, era para ter lançado ano passado e não sei quando é que eles vão lançar, que eu conto exatamente essa história no dia em que a gente lançou essa música lá na Transcontinental. Então, assim, graças a Deus, como o trabalho foi árduo e longo, a gente tem bastante música, mas acho que Se Chama Amor é uma, O Canto da Razão é outra, enfim. Mas se você fosse montar sua playlist aí, mas assim, olha só,
O disco do Só Pra Contrariar foi um dos álbuns mais marcantes que teve também nessa época. Sim. Você acha que ele brigava ali com esse disco do Arte Popular quando saiu? Ou não? Era diferente? Era ali o diferente. Era diferente. Porque assim, todo mundo sempre comentou daquela parada assim, mas o samba de São Paulo e o samba do Rio de Janeiro, não sei o que lá, tal. E sempre as pessoas acham que São Paulo vai ficar atrás do Rio de Janeiro, tanto em carnaval, né, em escola de samba, quanto na música em geral. E eu sempre falo que assim, não dá para comparar porque são coisas diferentes. Elas caminham, elas transitam pela mesma estrada, só que cada um tem o seu trajeto, assim, em particular. Em alguns momentos elas se cruzam, mas elas têm um caminho particular porque elas começaram diferente. Então, assim, enquanto Rio de Janeiro tem muito aquela coisa da praia, das escolas de samba, não sei o que lá, de samba de raiz, São Paulo é uma coisa que veio mais do samba rural, pessoal lá de Tietê, Piracicaba, não sei o que lá. Então, a raiz da história é diferente. E o Só Pra Contrariar já veio diferente porque veio de Minas Gerais. Já era o começo daquela coisa de sair do eixo Rio-São Paulo. Então, assim, o Alexandre Pires hoje ele faz o pagonejo bom, que é justamente assim, as referências que ele tem, a mistura do samba com o sertanejo, que é muito forte, que o Tiaguinho também bebeu nessa fonte, porque ele morou em vários lugares, ele, enfim, veio de uma cidade do interior lá enfim, não vou lembrar agora, mas enfim, ele até tem a música dele lá. Então, assim, hoje em dia você tem, de propósito, Menos é Mais, galera de Brasília, tal. Enfim, tem uma galera de Recife, de Manaus, etc. Então, assim, tem muita coisa que as pessoas colocam tudo no mesmo balaio e não dá para comparar. O disco, por exemplo, do Arte Popular é uma coisa que é um caldeirão, né? Porque tem referências de tudo e principalmente da black music, que é uma coisa que a nossa geração curte demais. Bem cara paulistano. Né? Exatamente. Mas você acha que não trouxe uma confusão aí quando veio esse álbum do Arte Popular, que é um álbum que tem vários estilos num disco só? E o Arte Popular, acabei de falar. E o Alexandre Pires, que é o Só Pra Contrariar, um álbum bem romântico que na época pegou todo mundo de surpresa, né? Verdade. Aquele sentimento, aquele sotaque meio caipira com o sofrimento. Sofrimento, ali, né? Uma mistura tipo um sertanejo mais evoluído, mais puxado pro samba, né? Exato. Quando você pegava esses álbuns assim, lógico, como você tem uma carreira muito grande, você também tem aquele entendimento de falar assim, esse disco, questão de produção, não tem pra ninguém. E também tem aquela questão do disco que você fala, sei não, hein? Tem eu vários. Acho que não... E aquele que te surpreendeu, você falou assim, eu achei um disco tal que não ia virar e acabou virando. Olha, que não ia virar, vou tentar lembrar. Mas, por exemplo, esse mesmo Canto da Razão do Arte Popular, quando eu ouvi a primeira vez, todo mundo, quem me mostrou foi o Claudinho Luiz, que era o programador musical e responsável pela promoção lá da Transcontinental. E ele toda vez ele me chamava e falava, vem ouvir esse disco. Aí eu lembro que ele colocou esse primeiro, quando já entrou aquele cavaco, aquela palhetada do Leandro, eu falei, mano, o que é isso, né? Aquela baita energia tal, então aquilo já me surpreendeu. No do Alexandre Pires, do Só Pra Contrariar, a produção daquele disco, apesar do Alexandre ser o artista que ele é, a produção daquele primeiro disco é do Benê Alves, que foi meu cunhado. De São Paulo. O Benê Alves, ele é um músico e ele trabalha na Som Livre até hoje. Até hoje. Até hoje ele trabalha na Som Livre, divulgador da Som Livre e tal. E o Benê, ele foi chamado pelo diretor o Joca, que era o diretor da Band FM, na época, para fazer o Band Brasil. Então fazia o Benê, a Gleides e o Marquinhos Silveira. E o Benê que inventou esse negócio de pedágio na rua, de falar com o ouvinte na casa do ouvinte, não sei o que lá e tal. E o Benê é músico. O Benê, antes de eu ser cunhada dele, eu não sabia, ele tinha muita amizade com o meu tio. Eu tenho um tio que chama Milton Félix, conhecido como Tupamaro, porque a gente é do Uruguai. E Tupamaro é um grupo de guerrilha do Uruguai na época da ditadura militar. E o meu tio e o Benê tocavam juntos no Chacrinha, nos anos 70. O meu tio é baixista e o Benê era guitarrista. Então, eles faziam aquelas turnês do Chacrinha, não sei o que lá tal. Enfim, tô dando essa volta para falar que o Benê era uma referência.
Uma das histórias, por exemplo, diz que o pessoal não queria que entrasse a Barata nesse primeiro disco do Só Pra Contrariar. E o Benê bateu o pé e falou, não, eu quero essa música vai funcionar, não sei o quê. E virou o sucesso que virou. Aí depois, já no segundo disco, já foi um outro arranjador, etc., porque as coisas vão mudando. E aí, obviamente, o artista quer evoluir, quer ter outra sonoridade, etc. Então, assim, são duas referências diferentes com o temperinho paulistano, o tempero de São Paulo. Agora, algum outro que eu não dava nada e que funcionou, eu vou tentar lembrar, mas geralmente você ouve, você fala... Primeiro, assim, você ouve o álbum, no nosso caso de radialista, você pega o álbum e ouve. Que não acontece mais hoje, porque hoje lança uma faixa e depois lança um EPzinho com 3, com 6 e tal. Então, o que a gente fazia? Tinha uma audição, até as gravadoras faziam muito isso, chamavam os radialistas para ter audição, para ver o que achava, etc. Tal, e para fazer um agrado para os radialistas também. E eu sempre fui daquela de perguntar quem era o compositor, quem era o produtor, o arranjador, porque essas pessoas, elas dão a cara ali naquele trabalho, dão o DNA do trabalho, né? Então, se muitas vezes você fala, o álbum é do fulano de tal. Ok, o fulano de tal tem as referências dele e tal, mas cada um que vai participar do álbum, ele coloca as referências dele também. Então, às vezes, se você tem, por exemplo, você ouve um álbum que tem a produção do Rio do Hora, você sabe que é a produção do Rio do Hora não só pela gaita dele, mas pelo tipo de arranjos que ele faz. Prateado é outro também, e assim sucessivamente, entendeu? Então, E qual que você se identificava? Tem o seu favorito. Eu sempre me identifiquei com coisas que tinha muita black music. Porque eu sou, assim, eu fui adolescente nos anos 80 e sempre gostei das equipes de baile. Por isso que eu ouvia a Band FM. Então eu amava Chic Show, Black Mad, Zimbábue, Cascatas, etc. Tal. Então, assim, tudo que tinha uma sonoridade black já me chamava atenção. Outra coisa que sempre me chamou atenção, mesmo antes de eu trabalhar com samba, eu nunca gostei, por exemplo, de coisas... Lembrei agora. Um álbum que eu falava assim, mano, não curto isso, porque eu não curtia. Para mim, o conceito de samba e de pagode era a cozinha. Então, você colocar um tecladinho ali, aqueles tecladinhos, eu achava ruim. Algumas coisas dos arranjos eu não curtia muito. Raça Negra chegou. E o Raça Negra já chegou com o pé na porta. Assim. Mas o Raça Negra chegou antes de todo mundo, né? Chegou. Assim, ele já vinha fazendo um trabalho até que ele veio para a mídia e na mídia ele explodiu. Tanto é que, assim, o Alexandre Pires depois fez os Gigantes do Samba com o próprio Luiz Carlos, porque ele virou fã daquele sambanejo, já era um sambanejo naquela época. E aquilo, para mim, não era palatável. Não que eu não goste do Raça Negra. A Raça Negra é um sucesso incontestável. Mas, para mim, na minha burrice, na minha concepção de samba... Como eu estava acostumada a ouvir coisas que eu gostava, que era, por exemplo, Bezerra da Silva, Almir Neto, aquilo para mim já soava estranho, entendeu? Já era muito moderno, igual os sambas de hoje, né? Já era diferente. Assim, tem alguns grupos de samba hoje que eu não consigo ouvir. Eu não sei o que acontece. Eu acho muito, não sei, ó, assim, gente, pelo amor de Deus, eu acho da hora o que o Thiaguinho faz, mas eu não sou um cara que consome, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gosto muito do Rodriguinho. Então, tudo porque que vem... Porque ele é mais black. Isso, mas tudo que vem meio cópia do Rodriguinho, eu já não gosto. Entendi. Entendeu? Mas eu gosto muito do que o Rodriguinho faz, do que o Rodriguinho já fez com os Travessos e até a carreira dele solo. Sim. Agora, os outros eu acho muito chato, muito... Não sei, eu sinto falta desse samba que a gente conheceu dos anos 90, que também era aquele disco que tocava tanto que você não precisava comprar o disco, o vizinho já tocava tudo. Boa. Então eu não comprava, então eu falava assim, quando esse vizinho parar de ouvir, eu vou lá e compro. Ou então eu trabalhava numa loja, então eu consumia muito aquilo ali, aqueles partido alto, né? Sim. Aqueles CDs de melodia. Sim. Então tudo que passava na rádio, eu era aquele cara que também chegava em casa, cansado, e não tinha televisão, mas tinha o quê? Aquele rádio, onde eu deixava tem um amigo meu que mora nos Estados Unidos e ele ficava assim, eu não vou dormir nessa casa não. Ficava ouvindo Rádio Sucesso, eu não aguento aquilo. O cara ficou ouvindo Rádio Sucesso a noite toda. Mas eu falava assim, cara, era o que tinha naquele momento. Exato. E a gente ficava feliz até pra ouvir. Olha, como que fala? Ah, fulano de tal tá desejando oferecimento essa música pra ciclano. E aí entrava. Só pra contrariar, que se chama Amor. Ou então era outra. Aí também vinha a música Sem Compromisso. Sem Compromisso, Catingueira. Então... Uma coisa também que eu prestei muita atenção foram
alguns artistas diferentes que tinha na cena, lançado por quê? Por gravadoras diferentes. Então você pegava ali a Zâmbia, a Zimbábue, ela lançava Negritude Júnior, Sempre Compromisso, Sensação, que era grupos diferentes que você tinha desejo de ouvir os discos, né? Hoje você fica meio assim, fulano é legal, mas... Ou então o cara não tem tanta carisma. A galera antigamente também não tinha tanta carisma, mas era uma galera que tocava no coração das pessoas. Mas tinha vontade, tinha verdade. Fazer. Isso. Não era um produto, entendeu? Era o que eles eram mesmo. Eu lembro que a gente até falou isso nesse documentário da Globo que ainda não saiu. Assim, quando as gravadoras começaram, as equipes de baile viraram gravadora, tudo mudou. Porque, assim, as equipes de baile tinham um negócio muito especial que era a rua. E a rua é o que mais faz a coisa acontecer. Claro, é legal você estar no estúdio, produzir, fazer tudo bonitinho, não sei o que lá tal, mas na rua é onde você pega a galera, entendeu? Ô, Patrícia, você falou uma coisa que eu sempre comento, até aqui na empresa mesmo, sobre isso. O que você não pode deixar da sua aliança com a rua. Eu acho que as gravadoras e as rádios, não sei como hoje você olha a movimentação das rádios. Hoje a gente sabe que tem muito jovem não tem muita paciência, mas a humanidade ela não tá só no jovem, né? Então, um dia um cara falou uma coisa para mim que depois eu fiquei pensando, ele falou assim, imagina o carro mais caro numa concessionária. Você já imaginou? Eu falei, sim. Ele falou assim, vai ter um rádio. Você vai comprar, vai ter um rádio. É verdade. Então, o rádio, ele nunca vai morrer. Não, mas ele se transforma. Ele se transforma, mas o que você falou sobre a relação de você estar dentro de uma sala é você também sair um pouco daquela sala e ir para a rua. E eu acho que as mudanças de chave foram perdendo isso. Eu não sei se é porque os donos vão envelhecendo, aí colocam os seus filhos ou colocam pessoas que talvez não tenham a linguagem da rua. Você já deu a resposta. Tem isso, né? É isso. E aí a gente começa a fazer o quê? Perder a frequência do que acontece na rua. Exato. Né? Um dia uma pessoa falou pra mim assim, que é até conhecido, você conhece. Eu acho que a gente perdeu porque a gente ficou tocando muito em casas grandes de show e esqueceu um pouco da periferia. Eu acho que não. Eu acho que você poderia também ter dividido isso, né? É igual hoje. Hoje as bandas que tem muito nome faz turnê com bandas americanas. Eu não vejo muita turnê em festival, quer dizer, festival. A gente vê poucos festivais de samba, mas os caras tá crescendo. Não poderia ter dividido um pouco isso aí? Ó, festival X é um valor, em tal lugar. E tanto que os próprios vocalistas mesmo, que tem 2, 3 vocalistas, tipo, começou a se dividir, né? Então, mas sabe o que acontece? A gente estava falando fora do ar aqui sobre estrutura familiar, etc, tal. Isso tem muito a ver com o movimento que rolou no samba e no pagode dos anos 90 para cá. Porque, assim, eu lembro quando começou a bombar o pagode, e aí ficou aquela efervescência, todo mundo correndo, trabalhando, e queria tocar na rádio, e não sei o que lá, e faz transconexão, e faz show, e não... Aí depois, quando todo mundo já sentou, depois de, sei lá, 5, 10 anos, e aí já começou a entender o mercado, não, mas esse lugar eu já não faço. Mas essa rádio eu já não toco mais. Porque eles queriam subir de degrau. Só que você não pode deixar de olhar para trás. Você tem que mirar para frente para andar, mas você não pode esquecer de onde você veio. E é isso que você falou. Tinha muita gente que deixava de tocar, por exemplo, na Transcontinental, na 105 e tal, porque não queria mais fazer coisa para preto e pobre, queria fazer coisa para branco classe média, entendeu? Sim. E queira ou não, o preto e pobre, a Globo hoje, de uns anos para cá, percebeu que o preto e pobre consome. E dá dinheiro, né? Dá muito dinheiro. E aí eles começaram a abrir mais espaço e entender que não é só a escravizaura que passa que vai dar a sua audiência, Ninguém né? está comentando. Hoje a novela das 6 é uma novela totalmente afro, né? Você tem os protagonistas negros. Você tem uma história lá que fizeram uma Wakanda fictícia. Você tem o Jorge Ben fazendo a música tema e tal. E aí, agora sim, a Globo colocou os 2 pés no Black Money. Que demorou muito, né, pra isso acontecer. Muito! Antigamente a gente não se via na televisão, e outra né? coisa, você vê assim, ó, o Jorge Ben, que foi uma época, muito tempo, que foi
um tesouro. Hoje tem muita gente que não sabe o que é o Jorge Ben. Os jovens não sabem, não conhecem. Então, falta do quê? Falta da oportunidade, ou então da própria televisão mesmo. Ah, os caras colocaram em 1980. Pô, mas eu sou de 79, nem eu lembro de muita coisa. Então, eu fui gostar, porque assim, eu vim do interior, então, eu vim de Goiânia. De Goiânia. Então, imagina, Goiânia é o quê? Sertanejo. Rádio Terra, sertaneja. Você vem do mato, você vai aprender aquilo ali. Então, quando você vem para uma cidade grande dessa, existe outro tipo de cultura que você não consumia, você não curtia, você não conhecia. E você acaba conhecendo que você vai cair na onde? Na fonte. Onde é a fonte? Galeria do Rock. Exato. Na parte da onde? Na parte onde todo mundo. Então, eu tive oportunidades, que eu trabalhei na galeria, eu tive a oportunidade de ver o Bezerra da Silva, Ranzinza, fazendo a tarde de autógrafo, com um CDzinho lá, gospel ainda, e eu fiquei muito puto da vida, porque eu tinha comprado um vinil dele antigo, e levei pra ele assinar, eu acho que era o Caô lá e tal, e ele não quis assinar, tinha que comprar esse bendito CD, eu não comprei o CD, enfim. Mas pessoas que passaram lá, que marcaram até hoje, por exemplo. Eu era muito fã da Ivone Lara. Passou pra lá. Qual que era que passou também? Uma que canta aquela Luz do Repente lá. Jovelina. Jovelina Pérola Negra. Eu era apaixonado. Eu falava, olha o jeito que essa mulher canta e tal. O flow dela, né? O flow. Jorge Aragão. Então, tipo, essa galera, o Sombrinha, passava sempre ali na galeria. Eu trabalhava apenas numa loja ali e tal. E isso pra mim foi muito bom, porque eu fui aprendendo isso, aprendendo essa cultura, aprendendo a conhecer mais, amar, gostar. Quando saiu aquele disco do Exalta Samba, Gamei. Maravilhoso. Que era o disco, que era igual o CD do Racionais quando saiu. As pessoas só iam na loja procurar esse CD. Verdade. Esse CD. O seu tempo de 40 anos de rádio e tudo, como é que você conseguiu ver e enxergar? Porque, lógico, você que é uma base do samba, né? Da black music ali. Quando que você conseguiu entender que o rap seria um movimento muito forte? O rap... Ou você também era do time que olhava de longe e não gostava muito? Não. Porque é normal também não gostar. Não, o rap, o hip hop, a black music é o meu estilo musical favorito. Não é o pagode. O pagode virou depois. Porque aí foi assim, eu cresci, eu sou uruguaia. Então, sou que nem você, eu comecei a ter as referências depois, porque lá no Uruguai toca cúmbia, que é um estilo nativo lá. E assim, aí quando eu lembro que a gente mudou aqui para São Paulo, eu morava ali perto da 14 Bis, perto da Vai Vai, ali na 9 de Julho. E os meus tios, os dois eram músicos. Esse meu tio, Milton, o Tupamaro, que tocava na noite... Olha lá, o povo te chamando, ó. E o meu outro tio, que era como se fosse meu pai, o tio Johnny, ele era percussionista, baterista, tocava na Boca do Lixo e tal. E os dois vinham com disco assim, Canta, Canta Minha Gente, do Martinho da Vila, Emílio Santiago, Alcione. O Emílio Santiago eu vi várias vezes na Galeria do Rock. Então. Ir lá cortar o cabelo lá. Tinha o Toninho Black Power e tem um outro rapaz que até hoje que era o que cortava o cabelo dele. Mas eu cheguei a ver lá. Não, maravilhoso. Mestrão demais. Então, assim, eu sempre tive referência da música preta. Principalmente pelos meus tios, que sempre gostavam de música preta, apesar da música latina lá de casa também. Quando aí a gente veio para o Brasil em 72, eu sou de 70, nós chegamos em 72, e aí quando deu 76, acho que foi, minha mãe casou de novo, e a gente foi morar na Coab de Carapicuíba, porque não dava mais para ficar pagando aluguel, e aí apareceu o negócio da Coab, e a gente foi morar lá em Carapicuíba. Na Coab... A gente tem os prédios, no meio dos prédios antigos. Hoje não tem mais, mas antigamente tinha um espaço que a gente chamava de quadra, mas era um vão entre um prédio e outro. Ali naquelas quadras, naqueles vãos, tinha gente que era metida DJ. Aí, num sábado à noite, inventava de fazer um baile ali, colocava as picapes lá, as caixas de som e tal, e todo mundo ficava curtindo o que aquele DJ rolava naquela noite. Era tipo um fluxo ali, entendeu? E, mano, eu era tipo pré-adolescente, só que ali eu conheci o samba rock, ali eu conheci Earth, Wind and Fire, eu conheci toda a black music, todas essas coisas que você possa imaginar, eu comecei a curtir ali. Eu lembro quando eu vi Giovanna a primeira vez... com o Amor dos Outros, eu fiquei alucinada. Quando eu vi Jorge Ben também e tal, então eu tinha amigos DJs na Coab, e aí a black music era a minha grande paixão. Eu não tinha rádio.
E aí eu sou dessa década, eu comecei a fazer rádio com pop rock. Ontem mesmo eu encontrei o Sérgio Brito do Titãs e falei, mano, eu estreiei tocando Cabeça Dinossauro na rádio. Ele ficou assim, meio. Eu falei, hoje eu sou do samba. Mas eu comecei fazendo pop rock e tal. E aí tirei foto e tal. Fiquei super emocionada, assim. E eu sempre curti a black music. Então, o rap, pra mim, o hip hop, pra mim, é a minha enciclopédia. Tô vendo ali foto do Wu-Tang Clan. Mano, eu amo. Charlie Tuna, amo Você Charlie foi? Tuna. Olha, Puta, eu fui no show, hein? Fui no show que veio aqui. Sério? Foi. Eu lembro que quando eu saí da Transcontinental, me chamaram para ali na Bulls, antigo Cabral, me chamaram para apresentar um festival que eles estavam trazendo o Bonnie Trucks and Harmony. Eu fui nesse show aí. Que foi uma batida de carteira, Foi. né? Porque Carteirada, né? o show de verdade foi do Dexter. É. Que o Dexter, meu amigo, faz aniversário no mesmo dia que eu. Ele é foda, ele é sensacional, sou muito fã dele. E aí o show de verdade foi do Dexter, não foi do Bonnie, né? Não foi. Que ali veio o DJ e fez o negocinho e tal. Eu fiquei numa decepção. Ah, eu fiquei decepcionado na primeira. Não, assim, já teve outra carteirada, que foi quando foi pra Brasília, né? E ainda ficou faltando 2 deles. Imagina, já Imagina é difícil. ali que só tinha o DJ, né? Mas, cara. Faz parte. Mas então, assim, a black music, o hip hop, é o meu estilo musical preferido. Aí, quando eu comecei a trabalhar com pagode, fui conhecer as pessoas, fui conhecer o segmento. Já gostava de Almir Neto e Bezerra da Silva, e aí eu gosto mais de Partido Alto e tal. Mas aí fui aprender, conhecer as pessoas, Exalta Samba, então ficou um negócio, eu falo que para sempre eu vou ser Exalta Maníaca, porque eles não fizeram história à toa, né? Sensação também, Nossa. uma galera que eu lembro que a gente sempre comentava, mano, o dia que não tiver mais Fundo de Quintal, o próximo a seguir vai ser o Sensação, né? Porque o Belo tinha uma banda que era, mano, era os Galácticos ali, né? Ele tinha uma banda que tinha o Carica, que tinha o Nego do Pandeiro, que tinha uma galera, então assim, aí eu fui aprendendo quem era quem e vi onde é que estava a qualidade do negócio, entendeu? O Patrícia, mas de tudo isso aí, de todos os álbuns que você tem aquele álbum que marca a vida e você fala assim, o cara pode lançar 10 álbuns que ele nunca vai chegar, né, lançar um igual aquele com todo... Eu acho que o começo é sempre o sentimento mesmo ali que a pessoa se dá, se coloca no álbum, né? Você pega o primeiro álbum, aquele, eu acho que tem uns... Não sei se é o primeiro ou o segundo álbum do eu sou muito fã do Negritude Júnior. É então, mesmo? Que legal. Eu acho que, tipo, todos os álbuns do Negritude, lógico, que tem o Netinho cantando, é um sentimento, assim, que você não consegue entender a dor que você sente, assim como você pega também Fundo de Quintal. Ah, Fundo é a escola, né? Sabe, você escuta assim, ó, e eu gosto de ouvir sempre aquelas músicas mais românticas. Eu sou um cara romântico, né? Então eu gosto de ouvir aquelas músicas mais românticas, assim, e você fala, cara... Que letra, que composição. Então, você sabe que esse tipo de história, como você está contando, eu faço muito na Nova Brasil, no Samba Nova. Eu sempre falei assim da gig que tem participando daquele trabalho, mas principalmente dos compositores, produtor, etc. E eu lembro que eu gravo o programa para o final de semana, e essa semana eu troquei uma música lá, coloquei uma do Fundo de Quintal, e tem sempre 2, 3, 4 músicas do Fundo de Quintal na programação, porque não tem jeito, é história, né? E aí eu lembro quando eu conheci o Arlindo, que eu fiquei encantada, o Jorge, que é meu amigo, o Kleber Augusto, que assim eu acho um dos maiores poetas também que a gente tem, Mano, Mário Sérgio, que era meu amigo, que era maravilhoso. Eu amo o Frasco Pequeno, por exemplo, que eu acho uma música maravilhosa. Você vê ele cantando e tocando, você olha, você... um negócio... E aí, ali sim também era o Barcelona, né? Ali era um negócio que, mano... não que hoje os meninos não façam, mas tinha uma mística toda ali com aquela galera, aquela gig, até com o Ronaldinho e tal, o Ademir Batera também, que é outro amigo querido, assim, que eu amo, e ele que segura o rojão lá no negócio, mesmo sendo tiozão, assim, mano, ele tem um braço, ele segura o BPM do negócio ali também de uma maneira que você fala, mano, não é possível que ele faz esse tipo de coisa, e você vê que é talento puro, né? Então, assim, com relação aos álbuns, eu tenho... vários álbuns que eu poderia falar milhares de coisas aqui, assim, mas tem um que ele não fez muito sucesso, mas é um álbum muito bem feito de um cara que agora tá estourando com uma festa de segunda-feira, que é o Kleber...
o Kleber, que era do Da Melhor Qualidade. Sei. Aí ele tá fazendo, às segundas-feiras, na Zona Leste, um pagode que tá funcionando muito. E ele tem um disco que tem a música O Homem Perfeito, que até o Mumuzinho regravou. É um disco tão... Ele tem muitas composições dele com o Éder Miguel do Doce Encontro Muito e bom, tal. Éder Miguel. E esse álbum dele, mano, não funcionou, não andou na mídia. Mas pra quem gosta de A parte música, underground. pra quem gosta de som, de música, não assim de mainstream, mas quem é músico de verdade, ou quem tem um ouvido musical e tal, e ouvir esse disco, vai falar, mano, que negócio bem feito. Eu vou tentar lembrar ainda até o final da conversa, mas enfim, é isso aí. Ó, eu vejo que tem uma galera, por exemplo, você falou do Mumuzinho, né? O Mumuzinho também é um puta artista, né? E você sabe o que é legal do Mumuzinho? Palco. Era isso que eu ia falar agora, sobre Palco. simpatia com o povo. Sim. E ele, além da simpatia, ele tem um negócio que eu vi no primeiro acústico que eu fiz com ele lá na Bulls, que era assim, ele tem aqui, ele tem a lista de músicas dele lá. Beleza. Aí ele vai cantando e vai sentindo o público. De repente, ele achou muda, que não improvisa. tá rolando, ele vem aqui na galera e já muda, porque ele vai fazendo o negócio ficar quente e vai sentindo o público, entendeu? Aquilo, eu achei aquilo tão sensacional quando eu vi na primeira vez, porque, mano, você tá fazendo show pro seu público. Ok, você ensaiou, fez um show quadradinho, bonitinho, não sei o que lá tal, mas você tem que sentir a pista. É a mesma coisa que a gente falou da rua. A pista é a mesma coisa pro DJ, pro cantor, enfim. Você tem que sentir como é que tá o negócio ali. Se de repente a coisa tá caindo, muda e faz outra coisa. E é o que o Mumuzinho faz. Ó, teve uma época que não sei se você tava nessa linha de frente também, que eu acho que era a Transcontinental aqui na Marquês de São Vicente. Acho que sim. E eu fui nos três. Eu fui que era o Mumuzinho, era Eu tava aí mesmo. Ludmilla e Era eu mesmo. como que chama? O Belo. E eu achava, toda vez que eu ia... Na época que, desculpa te cortar, a época que a Ludmilla não era assumida ainda. Não. E aí ela chamava um homem do público e ela Isso. sensualizava com o cara e não sei o que lá. Era eu mesma que tava ali. E eu achava que, pelo potencial, o time que tava ali cantando, eu ainda sentia falta do público. Né? Não sei se era porque era um dia de semana, não sei se os ingressos também não eram um ingresso vendido, não sei qual que era. Não, isso é um negócio que a Transcontinental ainda faz, que é muito legal, que é o acústico da Trans, que é assim, eles fazem durante a semana, que é para ter o artista, né? E porque final de semana é onde se ganha dinheiro, onde você ganha dinheiro com show, etc. Então, assim, a rádio precisa de um conteúdo para o ar e para a rede social. E isso é legal falar, porque assim, na pandemia começaram as lives e hoje tem os cortes da internet e a gente já fazia isso, ó. Há anos, né? 1000 anos. Quando começou o negócio de internet, a gente já fazia. E aí, o que acontece? É marcado isso, traz o artista e aí troca por alimentos. E isso, geralmente, tem 1 tonelada, 2 toneladas, que é revertido para ONGs, enfim, associações, lugares que precisam, tal. Isso é muito legal da Transcontinental e eles sempre fizeram isso. E eles continuam fazendo? Continuam fazendo. Ô, Patrícia, hoje, a relação hoje, a rádio e o povo, né? Hoje você tá na... Nova Brasil. Nova Brasil. A Nova Brasil, ela tem também essa mesma forma, esse mesmo pensamento, essa mesma forma de estar mais na boca do povo? Então, mudou o diretor essa semana, diretor artístico. Eu fui chamada pelo Edu Leite, que é um cara que já passou por todas as áreas aqui de São Paulo. Ele é carioca e tem uma visão muito incrível, assim, artística do negócio. E aí, agora chegou o Ayrton, carioca. Na verdade, ele é de Belo Horizonte, mas o apelido dele é carioca, que também já passou por milhares de rádios. Cada um tem uma visão diferente, mas todos, assim, com visão de radialista. Que a gente conversa muito, assim, hoje em dia tem muita gente que trabalha em rádio, mas não é radialista. Por quê? A maioria das rádios hoje em dia, você vai e vê... Hoje você não faz mais nada sem internet, né? Tanto o rádio quanto a televisão. Se a pessoa que trabalha no digital da rádio não entende o que é a rádio, independente da idade dela, ela não vai fazer um bom trabalho da rede social para a rádio.
Então, assim, por exemplo, a maioria dos lugares acham que a rede social é uma coisa e que você não tem que envolver a rádio. Que é um bicho de 7 cabeças, né? E acho que assim, é um negócio ultrapassado, que não é. Isso aqui, podcast, isso aqui é rádio. Só que hoje você ouve, assiste, enfim, a hora que você quiser. Mas tudo começou aqui, né? Tudo começou no rádio. Só que antigamente você não podia ouvir a qualquer hora, você tinha que ouvir na hora que estava no ar, entendeu? Então, um podcast é um subproduto do rádio. Essas entrevistas todas que tem de mesa cast, não sei o que lá, é um subproduto do rádio. Mas eu vou te falar, um ano atrás eu falei que o podcast é a nova rádio. É verdade. Rádio de entrevista. Por que eu tô falando isso aí? Perfeito. Porque antes, você convidava algumas pessoas, você vai me pagar quanto? Eu falava, eu não tô entendendo, né? E até pessoas que não têm tanto alcance, tá? Que você olha e você chama uma pessoa que, por exemplo, aqui já veio o Caio Castro, né? Já veio fulano. Caio é meu amigo. Maloqueiro pra caramba, demais. gente boa. Muito gente boa. E aí você vê algumas pessoas, eu falo assim, cara, mas tô te dando uma oportunidade, às vezes, de você poder falar, né? A gente tá batendo um papo, lógico. Tem coisas que é polêmica que a galera gosta, que é o que dá alcance. Sim. Só que tem coisas que não é só polêmicas. Corte. As pessoas precisam saber mais sobre cultura, precisam saber sobre quem é a Patrícia, né? Vai ter um público que vai olhar e vai... Ah, essa moça da rádio, nossa... Então, as pessoas não entendem sobre a diferença também e o segmento de você evoluir. Vou dar um exemplo. Aqui na empresa, quando o TikTok começou, a gente antes de ser TikTok era outro nome de outra empresa. Beleza. Passou, chegou um tempo. Qualquer empresa tem o quê? Muda de direções. E aí tinha um cara aqui que ele ficava arrumando confusão comigo, porque eu ficava assim, não, porque o TikTok, esse negócio de TikTok com meus filhos. Aí eu falei pra ele assim, cara, seus filhos têm celular? Ele, não, meus filhos, por quê? Eu falei, mas seus filhos não usam TikTok? Não, na minha casa ninguém usa. Olha que coisa muito louca. Aí, outro dia encontrei ele, meu filho tá fazendo música. Olha, vai lá no Spotify pra você ver. Então, quer dizer, se ele tá fazendo música, já tá no TikTok. Exato. E o TikTok, as pessoas no começo ficavam muito... Ah, não, esse negócio de dancinha. Mas, gente, era o momento, era a dancinha. Então, mas não é só dancinha, Não, né? Porque hoje no não começo era. No começo era só isso. Então, vou te falar que assim, eu tinha preconceito. Que eu falava, mano, como é que eu vou? Eu sou analógica e preciso ir pro digital. Aí eu falava, eu não quero fazer dancinha, eu não sou essa pessoa, eu sou uma tiazinha já, não vou ficar fazendo dancinha. Aí, sabe com quem eu aprendi a não ter o preconceito e ver como é que as coisas funcionam? Com o Péricles. Comecei a ver, eu falei isso outro dia numa outra entrevista, mano, o Péricles é uma escola, porque assim, a gente é da mesma geração, obviamente, ele é um artista top e Nível, tal, né? eu sou uma comunicadora e tal, mas assim... Por ser da mesma geração, eu vi que é possível você fazer coisas sem precisar fazer dancinha, apesar Sim. que ele dança. Que ele fez a dança dos famosos e tal, e ele, mano, ele arrebenta. Então, assim, eu vi que tem um outro caminho que dá pra gente fazer, na faixa etária da gente, por exemplo, sem precisar fazer igual os adolescentes fazem. Você poderia ter falado sobre a sua experiência na rádio, de pessoas que te ligavam, Exatamente. de mensagem, de música que foi importante, a sua voz que foi importante na vida de pessoas. Falar sobre voz, que foi muito importante na vida das pessoas. Hoje, lógico, você é casado e tudo, mas o ouvinte, já teve vários ouvintes que deu em cima de você? De apaixonar pela voz e tal. Eu não sei, gente, que já deram em cima já, assim, mas assim... Mas de mandar aquela carta que você... Porque antigamente tinha essa parada, né? Tinha de ler a cartinha ali. Sabe o que tinha muito? Tinha muita carta de presídio. Olha. Porque a gente era... A 105 e a Transcontinental eram as principais rádios ouvidas nos presídios. Sim, interior de São Paulo inteiro, né? Pois é, e aí eu recebia muita carta de cara que estava guardado e, assim, a gente era a companhia dele, entendeu? Aquela declaração de amor pra amada que tava fora, ou então soltando um pouco aquelas dores ali, né? Exatamente. E aí teve um negócio muito louco uma vez, que teve um cara que veio, ele falou assim, assim que eu sair daqui, eu vou aí te conhecer. Eu falei, pode vir e tal. E ele mandava umas cartas toda desenhada e não sei o que lá tal. E no dia que ele saiu, ele não foi pra casa dele. Primeiro ele passou lá em Mogi, foi lá me conhecer, me deu um abraço. Depois ele foi pra casa dele. Foi um negócio muito louco, assim, que eu falei, mano... E você não ficou assustada? Porque assim, são pessoas, né? A pessoa que quiser vir... Às vezes a pessoa que nunca foi guardada, que nunca teve problema com a polícia, às vezes ela é mais nociva e maléfica pra você do que a pessoa que teve um crime que foi lá e pagou, Eu tô entendeu? te falando isso aí porque eu tenho um amigo meu que trabalha de segurança ali na Record.
E ele tava me contando que acho que foi uma repórter lá, entrevistou não sei quem e tal. E o cara, tipo, se apaixonou. O cara se apaixonou, e o que o cara fez? O cara foi na porta do estúdio se declarar pra mulher, que na verdade, eu acho que foi aquele, não sei se foi o Fala Que Eu Te Escuto, alguma coisa assim, ele tava me falando que a repórter nunca tinha visto o cara, quando foi ver, o cara parou lá na porta lá, e o cara veio não sei da onde, veio de longe, pra se declarar, todo o amor, porque a pessoa tratou ele muito bem pelo telefone. Pessoas carentes, às né? vezes acontece isso, as pessoas... Ou às vezes tem gente que você não percebe e a pessoa tem algum problema de Mental. Cognição, etc. Tal, que já aconteceu, por exemplo. Mental, né? Tinha um menino que ia e que ele vinha de São José dos Campos, a primeira vez que ele foi lá na rádio, ele foi levado pelo pai dele. Depois ele estava lá, etc. Tal, e eu sempre recebia, porque na Transcontinental tinha isso, né? Da gente atender o ouvinte, por isso que tinha operador de áudio e tal. Que foi uma puta sacada do Cid, porque ele tinha um sabor AM. E o AM tem muito dessa coisa da afetividade. Tem. E esse foi o pulo do gato da Transcontinental, de poder concorrer com as rádios grandes. E aí esse menino sempre vinha. Aí teve um dia que as telefonistas, tinha uma rede de telefonistas lá, e aí um dia uma falou pra mim, sabe o fulano? Eu nem lembro o nome dele. Ele xingou, a gente falou um monte de palavrão, eu falei, mentira. Aí um dia ele veio, eu falei assim, vem cá, vamos trocar uma ideia. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, então, você sempre vem aqui, eu te atendo super bem e tal, mas as meninas comentaram que você fez isso. Mano, ele começou a chorar e tal. Eu falei, não gostei, tá errado o que você tá fazendo tal, porque eu sempre tive esse papo reto, entendeu? E assim, nunca fui de enganar, vem que eu vou te dar um presente, ou faz o prêmio e não tinha o prêmio. Não, eu sempre falei com os ouvintes como se estivesse falando com alguém da minha família, assim. É papo reto, dá, não dá. Tem que você me arrumar um prêmio, não sei o que lá, uma camiseta, não sei, não tenho. Hoje não tenho. Pode ser que outro dia, assim, a regra é essa, tal. Então, acho que nada melhor do que você jogar com a verdade com as outras pessoas, já que a pessoa te acompanha todos os dias, né? E aí eu sei que demorou um tempão, assim, ele não voltou mais, etc. Aí teve um dia que ele veio, se desculpou, não sei o quê. Eu falei, bom, então agora ok. Então eu vou te levar ali na sala das telefonistas, você vai pedir desculpa para as meninas. Porque, pô, as meninas estão aqui trabalhando, às vezes tá com problema em casa, não sei o quê. Nada justifica você xingar, tal. Aí ele foi. Pediu desculpa, tal. Aí ele diminuiu as vindas, etc. Mas ele tinha um problema de cognição. E às vezes tem isso, acontece essas coisas, né? A gente nunca sabe o que tá na mente da pessoa e nem assim o que a pessoa tá passando, tal. E o rádio, um comunicador hoje, um podcaster, alguma coisa assim, é um ponto de apoio da pessoa. Às vezes é até a companhia da pessoa que a gente nem sabe, entendeu? Então, para mim sempre funcionou dessa maneira. Agora, apaixonar em si, assim, não sei. Por exemplo, eu sou casada com o Gabriel Cacique e ele era meu ouvinte porque depois que a gente começou a namorar, eu comecei a fuçar as redes sociais dele e ele postava, ele era pagodeiro, ele é sambista de fato, e ele muitas vezes ele postava o meu Twitter, Instagram, não sei o que lá, e eu nunca tinha visto, porque era muita gente. E aí, depois que a gente começou a namorar, eu comecei a ver, eu falei, mano, você... Será? Aí ele falou, não, eu te ouvia, porque ele era da Penha, ele falou, em plena Zona Leste, todo mundo ouvia Transcontinental. Mas, assim, a nossa questão, a gente acabou namorando tal, depois de 2 anos de amizade. Então, não era um negócio de, não, tá, ele se apaixonou e veio atrás. Não, a gente era amigo, que assim, ele me chamou para ser madrinha do projeto social dele, que é o Samba Natal Solidário. E a partir disso, eu fui ajudar no projeto social dele. E aí, a partir disso, a gente virou amigo. E daí, 2 anos depois, a gente começou a namorar. Mas não era um negócio de, ele se apaixonou e veio tal. Não, esse aí foi uma construção. Agora, de alguém vir e falar, não, porque eu te ouvi, sou apaixonado, eu acho que ninguém teve coragem, não. Já teve algumas vezes de eu estar lá na... Receber presente? Flores, do nada, e nunca deixar o... Vários, mas ninguém nunca se apresentou, entendeu? Mas recebi caixinha de bombom, bicho de pelúcia, flores, etc. Tal, mas ninguém nunca que chegou assim e falar, tipo, sou eu, entendeu?
Ninguém teve essa coragem. Acho que tinha medo, hein? Sei não, acho que você era braba. Ô, Patrícia, vamos falar agora de uma coisa que eu tenho certeza que vai ter várias pessoas esperando você falar. Vinil, você tem muito vinil de samba guardado? Então, hoje eu não tenho mais. Eu fui me desfazendo porque eu fui mudando de casa, etc. E ficava difícil. Mas a gente ainda tem alguns vinis guardados, Aqueles sim. raros, assim, que você fala... Mano, você sabe que tem um que eu me desfiz. Eu dei pro menino que era do Camisa 10 lá acho que ele é de Goiânia também. Que é um grupo de pagode lá de Goiânia. Que ele foi me dar uma entrevista na minha rádio web, a Rádio Liberato, e aí lá eu deixei os meus vinis lá, enfim. De enfeite. De enfeite. Aí você não vai deixar mais, né? Nunca mais. Aí eu deixei um do Exalta Samba. Um que tem a capa branca, acho que foi aquele que foi gravado... Aquele que tá de terno, não? Que eles gravaram no Pacaembu. Ah, sei. Que até tem o Thiago com o Rodrigo de óculos escuro, luvinha, não sei o que lá, tal. E aí, aquele vinil, eu ganhei do Pelé Problema, porque ele me deu uma caixa, porque ele era parceiro do Fábio, que era o empresário deles, tal, da época do Exalta. E aí, o Pelé me deu uma caixa de vinil. E aí, eu lembro que eu sorteei em alguns shows que eu fui fazer apresentação, tal, e eu guardei alguns pra mim. Aquele vinil eu tinha guardado. E o moleque, quando viu, ele falou, meu Deus do céu, tal. Aí eu fiquei com uma dó, eu falei, então leva pra você, tal. Ele, mentira, não sei o quê. E eu lembro que até eu fiz um vídeo pro Thiaguinho e mandei pra ele. E o Thiago falou, pô, esse aí é de colecionador e não sei o que lá, tal. Então, assim, eu tenho alguns vinis. Não dá, é de colecionador. E acabei dando, né? Mas, enfim. E eu tenho algumas coisas guardadas. Mas você tem muito vinil, assim, repetido? Por causa da época da rádio, assim, não, porque eu não tenho esse apego. Você pegava um vinil só e levava, ou não? Eu pegava um, às vezes quando eu tinha mais de um, eu ia fazer alguma apresentação e eu dava aquilo pro público e tal. Mas em casa eu tenho um muito legal do Sampa Crew, quando eles fizeram um lançamento deles no Clube Homes. Mas é o primeiro esse aí, não? Não é o primeiro, acho que foi quando eles foram para uma multinacional. Acho que foi pela Sony, né? Foi pela Sony. E tem Mulher Brasileira. Eu tenho esse vinil. É um grande vinil esse que aí. Eu ganhei nesse dia. E até quando teve a gravação agora do Ben Black do Thiaguinho, quando eu entrei lá, eu lembrei desse dia. E aí o Sampa Crew tava lá, que eles gravaram com o Thiaguinho. E aí eu ainda falei pro Sampa e pro Junão, falei, mano, lembra de quando vocês lançaram aqui, não sei o que lá, tal. E foi no dia que eu tava com esse vinil. E aí a gente tem uns outros vinis em casa, que agora a gente tá cuidando mais deles, que é do meu marido, que é acho que são 8 ou 9 vinis, do pai do meu marido, chamado O Escadão. Com W. O pai do meu marido era DJ, seu Gabriel Escadão. E ele foi diretor acho que da RCA, alguma coisa assim. E ele foi o cara que trouxe a primeira vez o Village People pro Brasil para fazer show. E o seu Gabriel era DJ. Teve uma boate, o Escadão, lá no Ilha Pochá. E ele era amigo do Tim Maia, do Nelson Mota, desses caras todos assim. E aí ele lançou vários vinis com funk. Olha, então tem uma edição especial que vocês têm. Nós temos lá, acho que são 9 edições. Então, de vez em quando, a gente tem uma vitrolinha lá, tal. E aí o Gabriel coloca os vinis do pai dele para tocar, tal. E é legal o vinil, o grave do vinil, o riscadinho, tal. Eu tenho um carinho por vinil, assim, mais especial. Porque a primeira rádio que eu fui trabalhar em Itapeva, eu fazia folga, né? Eu gravava os locutores, depois colocava a voz deles no ar, o programa no ar. Mas enquanto eu não estava fazendo a folga deles no final de semana, durante a semana eu era discotecária. Então o que eu fazia? Eu cuidava dos vinis da rádio. Tinha vinil de 1900 e bolinha, assim. Então eu arrumava a capa, eu limpava com álcool isopropílico, cadastrava tudo. Aí eu pegava o lápis e raspava para preencher lá com o grafite no sulco para diminuir lá o risco do disco, tal. Então eu sou dessa fase aí e curto a sonoridade assim do vinil também. Eu vi que as vendas aumentaram muito sobre a questão de vinis que estão sendo lançados, né? Assim, nos Estados Unidos até hoje os caras lançam vinil, tipo, todo mundo que lança alguma coisa, mesmo que tá no stream, tá lançando um vinil. Sim. E eu sempre falo para as pessoas, uma vez eu falei pro irmão da Anitta, né?
Eu falei, cara, por que que a Anitta não lança um vinil, cara? Ah, porque, assim, as gravadoras grandes, eu acho que no Brasil, eles não têm ainda aquele feeling que o americano tem, né? A cultura, né? A cultura de fazer, porque vai ter alguém que vai comprar, principalmente no Brasil. Eu lembro, os caras lançaram o vinil do Naldo e vendeu. Olha lá. Se você procurar, quase ninguém sabe que o Naldo tem um vinil, né? Mano, e o Naldo é um puta artista. É um puta artista. O Naldo já foi do meu escritório, quando era Naldo e Lula. Ele e o irmão dele. Ele e o irmão dele. Que era uma dupla sensacional, e assim, os meninos super do bem e tal. E aí eu lembro que outro dia eu falei no outro podcast do Gringos, me perguntaram no show e eu falei o show do Naldo e os caras começaram a dar risada. Eu falei, mano, não desacredita do Naldo. E o Naldo cantando pagode é muito bom também. Sim. Mas assim, o Naldo ele sabe o que ele tá fazendo. É que aí ele veio pra essa parte que a internet puxa, que é a parada da mentira, da zoeira. Porque de não sei ele acabou deixando um pouco o lado musical, né? E acabou entrando um meme ali que deu certo. Exatamente. Eu acho que ele abraçou, né? Porque hoje o mercado também tá muito. Aqui essa concorrência muito. E também de novidade e de idade. Eu vejo muito isso. As pessoas, por exemplo, a música romântica é uma coisa que ela nunca vai morrer por causa do quê? Da relação, das idades. Então, a pessoa que vai conhecendo, mesmo sendo jovem, ela se apaixona, ela gosta por alguém. Se é uma coisa poética, ela vai sentir isso aí, então vai levar. E o amor é universal, né? É universal, não tem cor, né? Não tem sexo, não tem nada. Então, eu acho que a questão da música romântica, ela sempre vai. Agora, existe outros tipos de músicas que elas vão ficando um pouco para trás. Elas não são esquecidas, isso é fato. Mas elas vão ficando por causa do quê? Do jovem, né? O jovem, até ele entender, ainda mais. E quando tem uma parada que é muito de tiração, de sarro, piadinha, a galera pega mais pra ficar zoando e tal. Olha o pagode, o Alô Virgínia. Viralizou por causa disso. Alô Virgínia. Não, minha criança canta, nossa, enche o saco. Eu falo, mano, saca essa música. Mas se você parar pra pensar, você fala, mano, eu não acredito que os caras gravaram um negócio desse. Mas dá um alcance pra eles pra mostrar o outro lado do trabalho deles. É marketing. Sim, e é uma parada que a gente que tá acostumado a conviver com a música, era o que você esperava nos anos 90, era qual é a música do verão? Verdade, exatamente. Todo mundo apostava na música, aí vinha o cara lá da Bahia. Exatamente. Era aí isso mesmo. Todo mundo esperava a música do verão, aí nego parava tudo pra fazer uma música e falava, essa música é a música do verão. A música ia até andando, mas vinha outro cara lá da Bahia, lançava uma música, cadê a música do verão? Acabou. Exato. Fulano já veio com a música do verão. Então eu acho que tem umas coisas que foram lançadas que é muito legal, que vai ser eternas. E tem coisas também que vai ser eterna na parte da zoeira, né? Você vê o latino. Nossa Senhora. O latino hoje, desculpa, com o maior respeito, tipo, a galera tira como era uma piada. Mas, pô, você pega o disco dele lá, Me Leva, que era, né? Você pega Festa naquela no AP. época, na festa no... Eu não tô nem falando da festa do AP, que ainda é bem... Mais pra cá, né? Mas é uma, o quê? Chiclete. Então eu acho que essa mistura da música chiclete, ela não morreu. Você vê que o molejo sempre fez isso, né? Molejo sempre... pra mim era o número 1. Não, de porque música assim... engraçada, então. sabe? E ontem mesmo, a hora que eu gravei o programa, a gente tocou o Brincadeira de Criança. E aí eu tava lembrando da história e contei no ar, que vai no final de semana. Mano, essa música é do Delcio Luiz. Você falou do Delcio Luiz que fazia grupo Raça, não sei o que lá, que loucura. E a música do Delcio Luiz com o Vaguinho, que era dos Morenos do Marrom Bombom. E assim, mas o molejo sempre teve muita qualidade de todos os músicos, em especial do Anderson e do Andrezinho, filho do saudoso mestre André. Então, assim, a gente que sabia o que estava fazendo. E o Anderson também, filho do Biravaí, que, mano, produtor foda, assim, também. Então, assim, você vê que as referências e as qualidades, elas vão se juntando e saem essas pérolas todas. Então, o molejo não tinha como dar errado, eu acho, né? Porque tinha muita qualidade ali, apesar do viés que eles fizeram, que ninguém mais fazia igual. Era tudo de brincadeira, de zoeira e tal. No pagode só tinha eles. Só tinha eles. Então, assim, aí depois, muitos anos depois, veio Mamonas fazendo uma outra parada com outro estilo musical e tal, mas assim, você vê que a pessoa pensar no mercado e falar, como é que eu... Você não imagina o Anderson Leonardo cantando música romântica, por causa do timbre dele, por causa do jeito engraçado, jeito dele, não tinha etc. como, né? Não tinha como. Exato, então assim, é você se adaptar ao que você tem, né? Você sabe uma coisa que eu fico prestando atenção sobre tudo isso aí? Aí aparece o El Chan.
né? O El Chan também não tinha música É romântica. verdade. Mas aí aparece aquele outro cara lá que casou com a Carla Pérez. O Xande, Aí, do Harmonia do não, Samba. aí ele lança Vem Neném, só que ele tinha um outro álbum dele que ele lança um pagodinho, que era a última faixa do álbum, não sei se você lembra, que ele canta, que é uma música também romântica. Romântica. Que você, tipo assim, se você tira a imagem, ele toca aquela música, você fala, Não é. não é esse cara Não que tá é esse cantando. cara. Mas a música é uma poesia que eu falo assim, meu. E outra coisa também que outro dia eu tava falando, pessoal, Araqueto. Araqueta é Não tinha sensacional. como você ouvir a rádio, se não tocasse Araqueto, você fala assim, mano, não é... Não, na Transcontinental a gente tocava direto, Era Araqueto. muito. Fora que o Tatá é um baita de um compositor Não, demais, também. né? E eu sigo, eu vejo ainda o Instagram dele, eu racho o bico, que eu vi lá, que eu nem conhecia, né? Primeiro eu comecei a ver uma menina e tal, eu fui ver que é a filha dele. A filha dele. E ela é muito engraçada, e eles fazem sempre um trocadilho ali entre o pai e filho ali. Eu acho muito legal. Patrícia, falando de você, a gente falou de tanta coisa, né? Dos álbuns. Eu falei do álbum e eu falei errado o nome. É o Cleverson Luiz, gente. Cleverson Luiz. É, porque hoje eu tava falando muito do Kleber Augusto e aí ficou nisso e eu acabei não falando. Cleverson Luiz, vocês vão ver um disco dele que tem o Homem Perfeito. Procura que é muito legal. Pronto, arrumei. Ó, hoje eu tava... Lógico, né? A gente tem que pesquisar para poder estar batendo aquele papo sobre a sua presença no Jô Soares. Eu lembro também que eu tinha visto, porque eu era aquele cara que ficava... eu não dormia. Não dormia e chegava... Mesmo que eu saísse, eu tinha que chegar cedo, antes do programa do Jô acabar, para poder assistir. Eu sou igual aquela música do Alexandre Pires. Sei. Antes do programa do Jô, né? Uhum. O programa... Então, eu ficava ali assistindo e vi também que teve uma entrevista sua e queria entender, assim... Como que foi, né, pra você, né, que é uma radialista? Mano, foi um sonho. Porque eu acho que de radialista foi o Bob Floriano. Não lembro de mais outro locutor, mas assim, todo mundo me pergunta disso. Isso foi um marco na minha vida. Porque, mano, é o Jô. Primeiro que é o Jô, eu já assistia ele nos programas de humor. Cara inteligente pra caramba. Segundo que ele foi o precursor dos talk shows. Ele que trouxe essa ideia de talk show pro Brasil. Terceiro, porque assim, um cara inteligentíssimo. Aí eu fui convidada porque eu conheci o Fabinho, que era o Fabinho do Jô, era o produtor dele, e o Fabinho era lá da Zona Leste. E pagodeiro. E aí eu não lembro onde foi que a gente se conheceu, tal, e ele falou, mano, você tem que ir no Jô. Eu falei, uma hora eu vou, tal, mas eu falei assim, tipo, achando que eu ia no auditório. Nunca imaginei que eu fosse ser entrevistada, apesar de querer muito. E aí ele falou, o pessoal da produção vai te ligar. E o Bene Alves, que tinha sido meu cunhado, como é da Som Livre, toda hora ele tava na Globo. Porque a Som Livre faz parte do Grupo Globo. E ele sempre levava os artistas lá. E muitas vezes ele falava, o garotinha, que ele fala assim, manda alô pra fulano Beltrano aqui da produção do programa tal que tá te ouvindo, ele é teu ouvinte. O pessoal aqui do carrinho de golfe, não sei o que lá, tá te ouvindo. Os motoristas, os segurança, não sei... E tinha uma galera da Globo Pagodeira que, assim, eu ficava muito feliz de saber, entendeu? Então, no dia que o Fabinho falou, o pessoal vai te chamar aí e tal, da produção, eu falei, deve ser pra mandar alô, né? Aí a pessoa falou, você tem um e-mail, eu vou te mandar um questionário, você pode responder e tal. Eu falei, tá bom. Aí fui ver, as perguntas eram pra mim. Eu falei, mano, será que eu vou no Jô? Eu sei que eu respondi uns 3 questionários e chegou na hora, ele não usou porcaria nenhuma. Nada do que... Nada, freestyle total, que nem a gente, assim. E chegou o dia de ir, eu tava emocionadíssima. Eu falei, meu Deus, eu vou dar entrevista no Jô Soares. Aí chamei minha mãe foi comigo, assim, toda... E avisou a família inteira, né? Filho, avisei todo mundo. Aí já tinha rede social. Eu lembro que eu fiz um vídeo, eu falei, gente, pode não ser importante pra vocês, mas pra mim é a parada da minha vida. Eu vou estar no Jô Soares tal dia, assim, eu sei que assim, bombou, todo mundo torcendo, compartilhando e não sei o que lá. Parecia jogo da seleção. Não, eu gostava assim. de assistir o programa do Jô porque eu achava muito musical. Lógico, fora as piadas, que era muito engraçado e tal. Mas a parte musical era que mexia ali o convidado. Quem é o próximo convidado? Sim. E aí, quando tocava uma banda que você queria ver, bem legal, e você pega ali aquela entrevista que era uma entrevista bem engraçada. Então você falava assim, pronto, já vi o que eu queria. Porque eu também era um cara que assistia pouco. A TV era muito pouco. E também na rádio, né? Que passava o programa do Jô ali na rádio. Passava na Eldorado. Na Eldorado. Na Eu Eldorado. escutava na Eldorado. E rádio é um bagulho muito louco, né? Porque tinha a concorrência
cristã também, que todo mundo escutava como que chama aquela igreja lá? Não é a Universal, é A Deus e Deus Amor. e Amor, a mais forte. E aí... Do Davi Miranda. Do Davi Miranda. Eu comecei a escutar do Davi Miranda porque eu não sei aonde que eu vi, que foi numa rádio, uma pessoa imitando, e imitava ele que ele começava fazendo português, inglês, espanhol, e depois ele já enrolava tudo. Aí eu falava, aí eu mostrei, e eu gravava a fitinha. Aí eu mostrei no CPM, e o cara falou, não, essa aí da Igreja Deus e Amor, é o pastor lá, não sei o que lá, Miranda. Eu falei, beleza. Aí eu comecei a escutar. Então, quando eu mudava pra mim ver se o cara fazia isso aí mesmo. E você é evangélico? Hoje, eu sou evangélico. Hoje eu não vou mais na igreja, como eu ia antigamente. Mas eu fui muito, assim. Eu tenho trabalho gospel, eu fui rapper gospel. Que legal. Até, sei lá, até 2008 eu ganhei um prêmio Rutus. Que demais. Como revelação, um negócio assim. E aí, quando chegou um tempo, hoje eu não vou mais na igreja, por causa de vários fatores. É a questão política que a gente estava falando ali, né? Que eu não gosto muito de falar sobre a questão da política. E eu acho que a galera esqueceu de ser mais humano com as pessoas. É muito pedição de dinheiro, é muito poder. E aí isso estava me incomodando. E também quando entrou essa questão da política, que é uma parada que, né... Não era para misturar, Não era para misturar. Eu preferi sair fora e, seguir meu caminho em outras coisas. Lógico, arrumei um emprego aqui e eu tive que decidir. Eu trabalhava, quando eu entrei aqui, eu fazia música ainda estava ali naquele, será que eu continuo, será que não? Mas aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Vou agarrar no que está me garantindo o meu aluguel, a minha casa, e isso aí é uma coisa que se der certo lá na frente, porque é uma coisa também, a música é uma coisa que você tem que se dedicar. Se dedicar. E no meio cristão, você tem que se dedicar a várias coisas, né? Sim. Então, como eu não sou uma pessoa que tem um suporte para você se dedicar, eu preferi deixar de lado e falo sempre para várias pessoas, ó, hoje eu não vou mais na igreja, mas eu sou cristão, né? A igreja está em você, né? Mas eu não acompanho nenhum, porque eu não concordo com vários líderes e a bagunça que o meio cristão acabou se tornando com a mistura da política. Sim, mas você sabe que assim, é isso que você está me falando, me faz pensar no negócio que eu comentei até com meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho, o Giovanni, de 18 anos agora, e ele faz aula de guitarra, de piano, não sei o que lá, curte videogame e tal. Mas ele não gosta, ele não socializa muito, assim, né? Uhum. Ele é aquele menino do quarto, tal, que fica mais na dele, etc. E aí eu lembro que eu falei pra minha irmã, falei, dá um toque no Gijo, porque assim, que nem ele gosta de música, mas tem milhares de coisas para se fazer dentro da música. Você achou um caminho aqui, mano, você manda super bem no podcast e tal. Então, às vezes, a gente tá ligado na música, mas não precisa ser necessariamente cantando ou tocando. Eu sempre amei música e nunca tive disciplina para fazer uma aula de violão, uma aula de qualquer outra coisa. Não sei cantar, entendeu? Apesar de ter um ouvido... meu ouvido é treinado, eu sei quando uma nota tá errada, etc, tal, quando a pessoa mandou bem, enfim. Mas isso é treino também. Só que assim, é o meu jeito de estar no ambiente da música. O seu, agora, é esse seu jeito. E a gente que não tem essa questão familiar de alguém poder te bancar até você achar o seu caminho, a gente tem que correr. Porque é difícil, né? É muito difícil. Na terra da garoa as coisas não é fácil. Exatamente. Não pagou aluguel, a rua tá esperando. Exatamente. É assim que funciona. Então, assim, eu acho que é por aí mesmo. Você fez a escolha correta. E eu vou te falar, eu pensei muito, porque assim, a gente que trabalha com a música, tem momentos na sua vida que você para e pensa, quantos relacionamentos acabou por acreditar numa coisa, né? Não é nem que às vezes você está sendo egoísta com você mesmo, né? E às vezes a pessoa poderia estar vivendo bem com outra pessoa, ou poderia estar... E às vezes você fica vivendo aquilo, acreditando, e quando você olha, né, meu... Sua história acabou. Acabou. Você sabe que eu conheci muitos artistas que, assim, insistiam na música e tinha exatamente essa parada, assim, de estar com um carro busca e apreensão, com um pedido de despejo, etc, tal, acabar casamento, porque a pessoa continua insistindo na música de um jeito que não tá virando, né? E a pessoa, obviamente, ela tem que acreditar no sonho dela, mas muitas vezes você tem que falar, eu vou comer ou eu vou continuar pra lá e pra cá, e o que vai ser disso, né? E sabe o que é engraçado, Patrícia? Porque assim, antes de eu vir pra Kings, eu tava naquela transação ali da música cristã, eu ia lançar um segundo álbum, as coisas não estavam bem, eu tava passando por uma situação muito difícil, aí eu fui parar numa loja de instrumentos musicais,
graças a Deus, você vê como a música ela ainda... E lá, eu mesmo, bem antes, contando pra você aquela história de trabalhar na galeria do rock, eu era aquele cara do rap radical que não gostava de ouvir e fui aprender a gostar, ouvir música de rock, aprender com as pessoas que viviam ao meu redor, que, tipo assim, elas respeitavam a minha música, ao mesmo tempo eu não respeitava a música delas. E isso foi o quê? Pela a dificuldade que você vai passando, pelas coisas, você vai começando a aprender que tudo, todo mundo está falando a mesma língua. Exato. Então eu comecei a aprender a gostar de rock, aprender a respeitar, né? respeitar e trabalhar numa área que era 100% rock, que é vender instrumento musical. Aí o cara comprava um cavaquinho, mas eu vendia mais uma bateria, sem tocar, sem aprender nada. Olha. E aí fui parando aqui na Kings e com esse conhecimento você vai aprendendo. E lógico, a oportunidade. O que a gente precisa, qualquer pessoa que está desempregada, passando por certas coisas, o homem, eu falo sempre assim, o homem desempregado é a mesma coisa dele estar numa guerra, né? Verdade. Você tem que, numa guerra, você tem que voltar vivo. Tem uma música do Fagner que fala assim, sem o seu trabalho, um homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata. Se morre e se mata. E é isso. E é isso. Então, essa é a nossa sobrevivência. Pelo amor da música, a gente tenta, de qualquer forma, né, fazer alguma coisa que tenha a ver com isso pra gente poder estar continuando nessa caminhada. Não importa se você canta ou se você toca, mas você faz parte de tudo aquilo ali. Do ecossistema. Querendo ou não, você tá levando isso para outras pessoas. Exatamente. Né? Olha, a minha convidada de hoje, né? Tô igual o Jô Soares. A minha convidada de hoje é ela, Patrícia Liberato. Patrícia, quer mandar alguma mensagem? Quer falar alguma coisa? Quer deixar... Vi que o nosso tempo já deu 1 hora, nós aqui batendo papo. Deu 1 hora já? Caraca, né? O papo tava tão bom que... Quem sabe a gente marca aí o 2, né? Demorou. Um podcast 2 aí pra gente poder estar, né, falando de outras coisas, mas você pode deixar aí sua mensagem, falar da rádio, para as pessoas te seguir. Eu ia até te perguntar, antes de fechar, como é que você vê hoje o movimento das rádios hoje? Então, as rádios estão... As locutoras, os locutor... Tem gente nova entrando na cena. Você mesmo comentou de uma, que é uma menina da Jovem Pan, que acho que é lá de Santa Catarina, que chama Marcinha. Mano, ela é boa. Nossa, caramba. Eu não sigo ela, mas eu fico vendo sempre os vídeos dela, acho muito da hora. Não, e ela tem um timbre bonito, a entonação dela, ela fala muito bem, o flow dela é sensacional, é um negócio, né, jovem, legal, não é aquela gritaria e tal. É bem cara São Paulo, hein? Ela é. Não sei como não tá aqui ainda, Não, viu? Eu vou te falar que mês passado, o Edu, meu diretor da Nova Brasil, tava querendo uma locutora, e aí ele falou assim, você conhece a Marcinha? Eu falei, eu conheço da rede social. Aí ele falou assim, vou mandar um direct pra ela, pra ver se ela não vem pra cá. Tal. Então já tem um monte de gente de olho nela, porque ela manda super bem. A gente está tendo dificuldades, assim, em São Paulo em si, de ter locutores novos, porque a molecada tudo quer rede social, internet. Só que o rádio, ele tá mais vivo do que nunca. É isso que a gente falou. Isso aqui é rádio, enfim, tudo que é feito, a rádio se adaptou. Então, assim, o rádio não morre, ele vai se adaptando ao longo dos tempos, com todas as tecnologias. Se é no digital ou na fitinha, tá acontecendo. Exato. O que muda é a tecnologia, mas o rádio em si, a essência dele continua o mesmo. Então, eu queria falar para as novas gerações, assim, prestarem atenção e saber que a gente consegue ter uma carreira muito legal no rádio. O rádio, para locutor, não está pagando do jeito que pagava antigamente, mas existem outras formas da gente fazer a correria e poder ganhar seu dinheiro, que eu também venho me reinventando com isso. Eu quero convidar as pessoas para me ouvirem na Nova Brasil FM. O Samba Nova é todo sábado e domingo, do meio-dia às 3h. Eu produzo aquele programa, tal, dou uns pitacos na programação, e é um programa que ele vai para 14 emissoras no Brasil, além do aplicativo. No Dial mesmo são 14 emissoras. Então vai muito para o Nordeste, interior, tal, sul de Minas, etc. E eu fiquei muito feliz de ir para lá, de receber o convite. Já há muitos anos tinha um namoro, mas a gente efetivou agora dia 10 de janeiro, e eu tô adaptando a minha rádio web, que é a Rádio Liberato, que eu tava focada mais em samba e pagode mesmo, mas enfim, agora eu tô vislumbrando outras possibilidades. Vou fazer minha label agora eu nunca quis fazer uma roda de samba tal, mas como meu marido é sambista, a gente falou, mano, a gente devia juntar tudo isso, né, a minha expertise, a sua, etc, tal, nossa vontade, nosso gosto musical, e aí a gente tá elaborando coisas para fazer na Zona Leste de São Paulo. Então, eu quero convidar as pessoas a me seguir lá na rede social, @Pati Liberato. Em breve vai estrear uma série documental na Rede Ronaldo, do Ronaldo Fenômeno. Opa. Na verdade, é a rede do Ronald, que é o filho do Ronaldo.
E é uma série Por Quem Você Jogou a Copa, né? Na verdade, eu falo que a série chama Legends. A gente já entrevistou o Denilson Show, que é meu amigo, já entrevistou o Vampeta, que tá lá na Rede Ronaldo, já entrevistou o Denilson Capetinha. A semana passada a gente fez o Juninho Paulista, e é uma coprodução, eu ajudo na produção e na entrevista, e é uma coprodução da Gig e da Alma Preta, uma galera, uns jornalistas voltados para cultura negra, e a Rede Ronaldo. Então, assim, tem muita coisa rolando, e aí as pessoas vão acabar sabendo de tudo sempre na minha rede social, que é onde eu centralizo. Ô, Patrícia, você já tá fazendo já a rádio, assim, ao vivo, nas redes, já no TikTok, ali fazendo a programação, já tá mandando isso pro seu público ou não, Patrícia? Então, ainda não, Vamos porque fazer, assim... né, Patrícia? As pessoas precisam te ver, né? Ataque, você quer que eu trabalhe mais ainda, mas assim, porque, mano, é mó trampo, Não, né? mas ó, você acabou de falar, olha, você viu uma menina na rede social, é assim que as pessoas... Não, entendeu? o pior é que é verdade, você tem toda a razão. Não, eu vou te falar uma coisa. É que o Samba Nova, eu faço ele gravado. Então, assim, eu gravo as entrevistas. Hoje mesmo eu atrasei um pouco aqui, porque eu tava lá gravando as entrevistas. Então, um dia eu gravo as entrevistas e no outro dia eu gravo o programa. O que essa menina faz, e a maioria das pessoas fazem... Faz ao vivo, né? Faz ao vivo a hora que tá na mesa e filma aquilo e coloca. Não, mas eu falo assim, por exemplo, imagina você capta toda essa imagem nessa entrevista, já sobe pra rede social. Aí isso a gente já vai subir os Ó, cortes, eu vou te etc. vou falar pra você uma coisa. Eu fui num evento e nesse evento tava tocando a música desse artista. E eu sabia que era o artista tava lá na fila. Por quê? Porque às vezes as pessoas não trabalham o quê? A imagem dela. É verdade. O sucesso dela tá rolando. Mas as pessoas não sabem que é ela. Eu fiquei mais indignado do cara tá na fila. E eu falei assim, gente, a música desse que tá tocando é daquele cara ali. Nossa. Aí, sabe o que um cara falou pra mim? A música dele tá tocando, mas a imagem dele não é vendada. É verdade. Então, a gente tem que estar sempre assim, porque assim, ó, a Patrícia Liberato, ela já tem uma história. As pessoas precisam conhecer mais sua história. É verdade. E conhecer não é só falar, conhecer fisicamente, É divulgar. as pessoas verem, divulgar mas mais. Mas você sabe que assim... Porque a rádio esconde Exato, a pessoa, exato. mas a voz... Então, mas agora a internet está possibilitando isso. E duas vezes eu fui candidata. Eu amo política. Política partidária e a política em si. E aí eu lembro que na segunda candidatura, os caras falaram assim pra mim... Nós fizemos uma pesquisa e todo mundo te conhece seu nome, mas não conhece a sua imagem. E foi quando eu comecei a fazer muita selfie, postar coisa na rede social, etc. Então, eu vou colocando cortes das coisas que eu faço na rede social para as pessoas irem me conhecendo. Claro que agora sim, aí vou mais pro TikTok, vou mais fazer outras coisas, entender mais os conteúdos, porque toda hora muda também, entendeu? Mas geralmente eu coloco os trabalhos que eu faço, as coisas que eu já fiz na Transcontinental. Na Band eu não tenho muito registro dessas coisas, mas tenho registro da Rádio Disney, tenho agora todos os conteúdos que eu gravo semanalmente na Nova Brasil. Então, assim, tô trabalhando isso justamente para a nova geração poder conhecer a Patrícia Liberato. Se quiser mandar os ingressos para cá de alguns eventos, pode mandar. Demorou. Na Kings, não sei se você segue a página da Kings, né? Sigo. Então, a nossa página lá tem 1,5 milhão, então, ó, isso pode ajudar. Demorou. Divulgar ali, mas pode mandar os ingressos. Se a gente não, se o fã não for daqui da Kings, a gente tem um pessoal aqui que é sambista doente. Você sabe que, assim, essa label que a gente vai fazer, em breve, quando eu fizer, vou convidar vocês para vocês irem, mas eu tenho outros parceiros de negócios que a gente costuma fazer. Hoje mesmo estava falando com o Murilo do Bar Templo, que é um bar... Você já foi? Não, nunca fui, sabia? Vai, é muito legal. Eu tenho várias amigas que vai nesse Bar É Templo, mas nunca fui. muito legal. Vê o dia que você quer ir, que eu falo com o Murilo, ele também é o outro cara... É na Leste, né? É na Moca. Na Moca. É assim, na Guaimbé, é um lugar muito legal, independente da religião que a pessoa tenha, mas lá virou o templo do samba mesmo, entendeu? Então, assim, lá é muito legal. Aí eu levei pra Nova Brasil o Quintal... Quintal do Espeto. Quintal do Espeto. A gente faz uma promoção a Vila Madalena. lá. A gente faz assim, a gente dá um voucher pra pessoa, se ela for sorteada, ela ganha o voucher e vai comer onde ela quer. Na Vila Madalena, Santana, enfim, Santo André, são várias unidades. Então, assim, a gente sempre tem parceria com muitas casas noturnas também. Hoje mesmo eu corri pra cá, eu preciso ir gravar, eu faço uns negocinhos de propaganda na rede social
pro Bar do Juiz, o Imperador e Patriarca tal. Então, de repente, a gente faz um bem bolado aí também. Vamos fazer esse bem bolado. Gente, Demorou. olha só, aqui no KingCast hoje, a nossa convidada é essa maravilhosa Patrícia. Patrícia, muito obrigado. Eu que tava agradeço. esquecendo de dar o seu presente aqui Mentira! da Kings pra você, né? Se quiser abrir pra você dar uma olhada. Caraca, gente! Ó, vamos ver o que tem. Que dentro. demais! Ó, Patrícia, aqui tem uma camiseta também. Aqui tem um copinho, lógico. Que lindo! Aqui tem um produto do Limpa Tênis, que é um dos melhores produtos para você cuidar ali do seu sneaker, do seu tênis aí. Que demais! E essa camiseta, que é uma camiseta da Kings com a Disney, que foi lançada. Nossa, que qualidade, hein? Filha. Produto, Qualidade como diz o povo, total. produto importado. Que lindo! Aí, ó. Com a Disney? Com a Disney. Pois é, a Disney. Eu fiquei mó feliz quando eu fui lá pra Rádio Disney. É. Recebi 3 vezes o convite. Aí na terceira eu aceitei. Aí no fim, como eu fui morar longe, eu declinei de trabalhar lá. Mas a gente ainda tem muita amizade com o pessoal e ainda vai fazer muita coisa lá com a Rede Ronaldo, Opa. etc. Pô, Kings, muito obrigada. Taki, obrigada. A equipe toda. Valeu mesmo de coração. Pessoal, viu? valeu, muito obrigado. Quero agradecer. Dila, Checkmate. E é isso. Deus abençoe. Até a próxima e valeu.